Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todos encontraram? Então nós vamos ler do versículo 10 ao 16. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de queimos. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, nós temos diante de nós, Pai, a sua palavra. Temos diante de nós a verdade, a palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, apta para discernir o nosso coração e a nossa mente. Eu peço que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã. Ilumine o nosso coração, Pai. Destrave o nosso entendimento, que ele seja iluminado, que seja destruído da mente e do coração as fortalezas, e leve, Pai, o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo. Ensina-nos o coração, ó Deus. Não queremos ser como crianças na fé, como bebês na fé. Queremos amadurecer, crescer, sermos como Cristo, varão perfeitos, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos vencer, meu Deus, qualquer adversidade, batalha ou situação que surge contra a nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus, e amém. Amém. Obrigado, Fran. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está dando uma ajuda enorme para essa igreja de Éfeso. Por quê? Aquele povo havia se convertido a Cristo, eles pertenciam ao Senhor, irmãos. Já haviam crido na verdade, na pregação do Evangelho, já haviam sido inocentados dos seus pecados, ou seja, justificados. Só que até eles partirem deste mundo, e de que maneira nós podemos partir deste mundo, irmãos? Ou pela morte, ou arrebatamento. Para eles não houve o quê? O arrebatamento. Então eles passaram pelo quê? Pela morte. Só que do dia em que Paulo entrega essa carta a eles, até o dia da morte, eles ainda viveriam sobre essa terra um tempo. Talvez alguns viveram dias, outros viveram meses, outros viveram muitos o quê? Muitos anos. Amém? E nesse período que eles iriam viver aqui nessa terra, irmãos, eles iriam ter que batalhar. Por quê? O Senhor Jesus fala em João 16:33, que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Aqui o apóstolo Paulo fala, irmãos, de uma guerra
em que Satanás ele vai criar contra nós ciladas, astutas o quê? Ciladas. Por que Paulo fala astutas? Para a gente não levar na brincadeira. A coisa é o que, irmãos? É séria. Satanás, irmãos, ele cria ciladas muito bem planejadas para nos prender. E depois de nos prender, nos separar novamente de Deus e trazer sobre a nossa vida aquilo que ele quer trazer, que é roubar, matar e o quê? Destruir. E por fim, se ele conseguir nos manter desligados de Deus, na morte, fazer com que nós habitemos com ele eternamente no lago de fogo. Então é coisa séria. Amém? Paulo fala de astutas ciladas. Ele também fala, irmãos, que nós teremos que lutar. Então haverá uma batalha. Nós não podemos ficar, irmãos, nos escondendo. Tem uma batalha contra principados, potestades, e ele vai falando outros nomes ali. E por fim, ele mostra que nessa caminhada haverá dias maus. E o propósito de Paulo, ao nos instruir a tomar a armadura, a nos vestir da armadura, é vencer todas essas coisas e no fim permanecer o quê? Firmes, inabaláveis. Diga graças a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que o objetivo da nossa vida é terminar a nossa vida firmes em Cristo. Agora me diga, qual é o dia que será o final da sua vida? Você não sabe. Eu não sei. Todos nós aqui, irmãos, estamos em Cristo. Nós temos alegria no viver, irmãos, prazer no viver. Nós queremos viver muito, muito tempo. Mas nós não sabemos o dia da nossa morte. E no dia dela nós temos que estar o quê? Firmes. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, a primeira coisa, o primeiro objetivo, o primeiro propósito da nossa vida é nós lutarmos pelo nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, irmãos, impedir que no tempo da nossa existência nessa terra, Satanás consiga prevalecer contra a nossa vida ou contra alguma área nossa, trazendo destruição. E em terceiro lugar, irmãos, nesta terra, viver todas as promessas que Deus tem para nós, seja de saúde, seja de prosperidade financeira, de sucesso profissional, seja de ter um casamento e uma família bem-sucedida, que são promessas para nós. Mas olha a ordem das coisas. Primeiro lugar é o nosso relacionamento com quem? Então, irmãos, estar livre dos problemas e ter sucesso na vida não vem antes do nosso relacionamento com quem? Muita gente está o quê? Invertendo. O relacionamento com Deus fica para quando der, porque o importante é o meu sucesso. Está errado. A primeira coisa é o nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo, ele mostra que a primeira coisa que nós temos que vestir da armadura é nos vestir do que, irmãos? Da verdade. É assumir a palavra de Deus e assumir Cristo na nossa vida. Jesus diz, eu sou o caminho, Ele é a verdade. Ele chama a sua palavra de a verdade. A segunda coisa é nos vestir da couraça da justiça. Assumir a obra de Cristo na cruz que toma os nossos pecados e põe sobre nós a sua justiça. Ele se torna culpado para que nós sejamos o quê? Inocentes. Mas isso só é possível, irmãos, se eu reconheço em mim os meus pecados, os confesso e os abandono. Porque aquele que confessa e abandona, alcança de Deus o quê? A misericórdia, o perdão. Amém? Depois disso, eu tenho que calçar os meus pés com o evangelho do quê? Eu tenho que entender que a partir de agora, eu vou andar neste mundo em paz com quem?
que quer dizer isso? Eu e Deus estaremos unidos, ligados, conectados. Seremos o que, irmãos? Um só. Aí eu cito o que eu preguei semana passada lá em Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus. E tem o quê? Essa paz não é a sensação de bem-estar interior. Unir-me a Deus e ter paz significa eu estar reconciliado com quem? E aí o versículo continua assim, ó. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então a primeira coisa é eu com quem? Aí depois isso vai repercutir em toda a minha vida, trazendo o que sobre a minha vida? O bem. Diga graças a Deus. Nós estudamos até aqui. Hoje nós vamos entrar aí no versículo 16, que diz que nós temos que tomar o escudo do que, irmãos? Da fé. Esse escudo da fé tem um propósito. O apóstolo Paulo lhe vai dizer, irmãos, que Satanás vai lançar contra mim dardos o quê? Inflamados. Irmãos, Satanás é um ser espiritual ou carnal? Ele é espiritual. Nós o vemos? Não. Nós não o vemos. Nós não o vemos. Alguém pode ver no mundo espiritual? Sim. Até deixa eu dar um ensinamento rapidinho sobre uma coisa. Amém? Põe na tela para mim. Vou abrir um parênteses aqui na mensagem, tá? Põe na tela para mim Provérbios 10, 22. Só põe na tela, faz favor. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Põe na RA, faz favor. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz o quê? Olha aqui para mim. Existe um dom do Espírito Santo que está listado lá em 1 Coríntios 12, um dos 9 dons do Espírito Santo, irmãos, que é o discernimento de espíritos. Quem já ouviu isso? Esse dom, irmãos, esse dom dá à pessoa que o tem a capacidade de enxergar dentro do mundo espiritual. Só que tem um detalhe, presta atenção aqui no pastor. Esse dom é uma bênção? Sim, é uma bênção. Se é uma bênção, ele não te traz problema. Eu já encontrei na igreja gente que diz que anda vendo isso e vendo aquilo e chama isso de quê? De dom. Só que a pessoa está toda perturbada, aflita, não tem mais paz, não dorme bem, está ruim. Isso não é o dom de Deus. Isso é ação de demônio. Porque a bênção de Deus não acrescenta o quê? Dores. Se uma pessoa tem o dom do discernimento de espírito, e Deus permite isso acontecer, o propósito é abençoar. Amém? E não perturbar, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A maioria das pessoas que eu conheço, que já chegaram perto de mim com esse negócio de enxergar coisas, elas estavam bem o que é? Perturbadas, e elas chamam isso de dom. Isso não é dom. Alguns chegam a dizer, pastor, antes da minha conversão eu já tinha esse dom. Irmãos, o dom do Espírito Santo só é dado para pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, irmãos. Como que a pessoa antes de se converter já tinha? Isso era demônio mesmo, puro, capeta. E talvez você até conheça pessoas que vivem nessa perturbação. Amém. Amém, irmãos. Toda vez que esse dom entrou em ação na minha vida, ele não veio para me incomodar. E eu não me perturbei. Ao contrário, Deus me usou para abençoar alguém. Só para deixar claro. Agora deixa eu explicar uma coisa para você.
Ver no mundo espiritual ou não, não importa. Isso não torna a nossa vitória mais certa ou menos certa, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eu sei que o mundo espiritual é real, eu sei que os anjos de Deus estão nele, os demônios o quê? Também. Eu não preciso enxergar nele, eu só preciso seguir a orientação que a palavra de Deus me dá em como eu devo agir em relação ao mundo espiritual. Irmãos, e nós vamos vencer. Diga graças a Deus. Se alguém anda com isso, eu não sei nem por que eu entrei nisso aqui. Talvez é alguém que vai assistir essa pregação depois. Se você anda nessa aflição por causa disso, pode repreender esse mal. Isso não vem de Deus. Porque o que é de Deus, irmãos, ele traz bênção. Ele traz paz. Ele não traz perturbação. Ele não acrescenta dores. Ficou claro? Entenderam? É bom esclarecer isso, irmãos. Às vezes a pessoa não entende, certo? Mas voltando aqui, irmãos. Voltando aqui. Os dardos inflamados do diabo, irmãos, eles são invisíveis para nós. Porque o nosso inimigo é o que, irmãos? É invisível. Simplesmente ele vai lançar. Quando vê, ele já o quê? Já lançou. Ele pode estar usando pessoas e a gente nem estar o quê? Nos dando conta. Dardos inflamados, irmãos, é que vem para esquentar ou acender a nossa mente ou o quê? O nosso coração com algo errado. Alguma tentação, alguma provação, algo para nos deixar, irmãos, enfurecidos, com raiva, para nos tirar do espírito, para nos tirar da paz, para tirar os nossos olhos de quem? Isso não acontece durante o dia, às vezes. Você está tudo bem lá, de repente vem um pensamento e você fica incomodado. De repente você assiste algo na TV e aquilo te deixa incomodado. Vem alguém do nada e começa a soltar algo, ou vem com uma fofoca com você. Ou vem e fala de que alguém falou algo de você. Dardos inflamados. Às vezes não é isso. É um pensamento que surge na sua mente pessimista. Você talvez está numa disposição de fazer algo e de repente você começa a ficar desanimado. Querendo até o quê? Desistir de fazer do nada. Aquilo são o que, irmãos? E esses dardos precisam ser o que, irmãos? Apagados. É interessante porque aqui essa parte da armadura, ela não fica diretamente no nosso corpo. Ela é o que, irmãos? Ela é um escudo. O escudo, ele tem como objetivo proteger. Sim ou não? Proteger. Eu fui estudar um pouco e o escudo daquela época, irmãos, ele tinha 1,20 de altura. Deve ser mais ou menos isso aqui. Eu tenho 1,75. Acho que deve ser isso aqui mais ou menos. Por 60. Então ele tinha a função de proteção. Então, irmãos, ele impedia que algo nos atingisse. Amém? Esse escudo é chamado de escudo do quê? Da fé. Esse escudo, irmãos, ele na verdade, ele é uma ação nossa. É uma atitude nossa. Mas não é uma atitude que nós vamos ter quando forem lançados o quê? Os dardos. É uma atitude que tem que existir na nossa vida a todo instante. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus nos dá mandamentos? Sim ou não? Existem os mandamentos positivos e os mandamentos o quê? Negativos. Os negativos são aqueles que começam com a palavra não. Os positivos, irmãos, são os imperativos. Aquilo que Deus diz que temos que o quê? Fazer. Amém? Por exemplo, irmãos,
Quando lá no, acho que é o quinto, se eu não me engano, no quinto mandamento Deus diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Negativo ou imperativo? É imperativo. Honra. Deus está dizendo que você tem que fazer. Amém? Quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus, não te encurvarás a elas, não as adorarás, nem lhes darás culto. É um mandamento que é negativo. Você não deve o quê? Fazer. Está dando para entender, irmãos? Quando ele diz, irmãos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não furtarás, não roubarás, e assim vai. Existem os mandamentos, irmãos, negativos, aquilo que Deus não quer que nós façamos. Ele não quer. Ok? E existem os imperativos. Vamos falar do mandamento imperativo que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Verbo trazer conjugado no imperativo. É o que, irmãos? Mandamento, é ordem. Amém? Esse todo mundo gosta. Não, vocês gostam. Eu acho. Estou lascado. E agora? A palavra de Deus, então, ela nos traz mandamentos que nós não devemos fazer e os mandamentos que nós devemos o quê? Fazer. A palavra de Deus também traz, irmãos, declaração de fatos consumados. Amém? Já aconteceram. Por exemplo, irmãos, no dia em que a pessoa se converte e ela aceita Jesus, se arrependendo dos seus pecados, a Bíblia é muito clara. Todos os pecados daquela pessoa são apagados. Eles não existem mais para Deus. Isso é a declaração de um fato já o quê? Consumado. Pastor, o senhor está dizendo que no dia que eu me converti, todos os meus erros do passado para Deus foram apagados? Sim. E se depois disso você pecou, e o Espírito Santo te mostrou, e você confessou e se arrependeu, irmãos, aqueles também foram o quê? Apagados. Se qualquer um de vocês aqui descobrir algum erro meu do passado e tentar me confrontar ou me condenar, irmãos, quem é que se levanta para me justificar? É Deus, e Ele vai dizer: não há culpa nele, porque nenhuma condenação há para os que estão em quem? Isso é um fato. Amém, irmãos? Isso é um fato que Deus quer que eu saiba. Essa é a sua condição. Você é perdoado e acabou. Não há condenação para você. Então nós estamos falando de algo que já está pronto. Diga graças a Deus. O que mais está pronto, pastor? A nossa cura. Pelas suas pisaduras, já está decretado. Agora, irmãos, a palavra também fala de promessas, de coisas que Deus quer o que é fazer. Você vê que a palavra de Deus ela vai tratando de várias coisas. Ele fala de coisas que Deus quer fazer na sua vida de forma individual, na sua vida para abençoar outras o quê? Outras vidas. Por exemplo, Deus promete me prosperar financeiramente, para que eu tenha uma vida boa, mas também para que eu possa abençoar outra pessoa? Sim. Amém? É um exemplo. Deus me deu promessas de que Ele me daria, irmãos, unção, dons e capacidade para abençoar muita gente? Também são promessas. Tudo isso está onde? Na palavra. Diga graças a Deus.
A palavra de Deus também, irmãos, ela me dá alertas a respeito do perigo, alertas a respeito do mal, e ela me instrui no que eu devo fazer em relação a esses alertas, a esse mal? Sim. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vai me revelando as coisas. E quanto mais entendimento e conhecimento eu tenho da palavra, mais eu amadureço, eu cresço. As coisas para mim vão se tornando claras. Um adulto, ele deve ter mais clareza da vida do que uma criança, porque ele aprendeu mais. Sim ou não? Quando é que um crente, ele está amadurecendo, irmãos? É quando as coisas, a realidade das coisas de Deus e da sua palavra vão se tornando o quê? Claras. Por isso, não importa a idade que a pessoa tenha. Ela se converteu, ela é bebê na fé. Não importa a idade que ela tem. Ela pode ser uma pessoa com uma cabeça maravilhosa, gigante, com conhecimento vastíssimo. Em relação a Deus e a sua palavra, se ela se converteu agora, ela é um infante. Ela não tem o conhecimento das coisas. Mas à medida que ela for sentando aí, amém? Não com o nome de juiz, advogado, doutor, médico, isso, aquilo, mas como uma ovelhinha para aprender o que é? A palavra. Amém? Ela vai aprender o que a palavra diz para ela não fazer, aquilo que a palavra diz que ela tem que fazer. Ele vai aprender as declarações do que ele é em Cristo, que seus pecados estão perdoados, que pelas suas pisaduras fomos sarados, que sobre todas as coisas somos mais do que vencedores, tudo podemos naquele que nos fortalece. A condição dele, ele também vai descobrir o plano de Deus para a vida dele, o que Deus quer fazer através da vida dele, e também as promessas que Deus tem no decorrer da caminhada dele, até o quê? O fim da vida, promessas que dizem respeito ao tempo dele aqui. Amém? Ele vai tendo entendimento, as coisas vão se tornando o quê? Claras, ele vai amadurecendo. Aí eu pergunto, irmãos, a palavra de Deus também traz revelações da vida pós a morte? Sim ou não? Também. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, ter todo esse conhecimento vai trazer o que a nós? Qual é o assunto de hoje? O escudo da fé. O que o conhecimento da palavra gera em nós? A fé. Não é? Não é o que diz Romanos 10:17? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Sim ou não? O que é a fé? É o resultado desse conhecimento. Quando é que eu estou empunhando o escudo da fé? É quando a palavra de Deus diz, não faça, e eu decido, a partir de hoje eu quero. Eu não faço mais. A fé é o resultado daquele conhecimento. A fé nada mais é do que a obediência. Amém? Quando eu obedeço a palavra, eu estou empunhando o quê? O escudo da fé. A palavra eu aprendi por ela, o que eu não devo fazer. Amém? E eu decido, a partir de hoje o quê? Eu levantei o quê, irmãos? O escudo. Quando eu entendo pela palavra o que eu tenho que fazer, o que me é imperativo, o que Deus diz, faça. É assim que você tem que proceder. Ame, perdoe, amém? Pregue, exemplo, são imperativos. Ações, eu estou empunhando o quê? Se eu estou obedecendo, fazendo, eu estou levantando o escudo da fé. Diga graças a Deus. Quando eu entendo, peraí, não há mais condenação para mim. A partir de hoje eu não sofro mais pelos erros do passado.
Eu não vou ficar mais me diminuindo, me abatendo, tendo crise existencial, tendo crise por causa dos erros do passado. Por que não? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas, tudo se fez o quê? Quando eu assumo isso, eu estou levantando o quê? Será que você não anda aí se diminuindo pelos erros do seu passado? Você ainda não está em obediência a Deus. Você não levantou o escudo. Aí os dardos naquela área, o quê? Pá, em você. E começa a inflamar a tua mente. Aí daqui a pouco você está pedindo perdão de novo por aquilo que você já pediu lá atrás e Deus já o quê? Te perdoou. Deus fica olhando para você, mas eu já te perdoei. E o diabo do teu lado dando risada de você. Olha que pobre coitado. Vive pedindo perdão por aquilo que Deus já perdoou ele. Porque o diabo tem prazer de ver você se sentindo mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Tudo aquilo que você aprende da palavra e você passa a prestar obediência, você está levantando o que, irmãos? O escudo da fé. Ele é uma proteção. Por que tem pessoas que estão sendo atacados? Porque aprendem e não o quê? Não obedecem. Dá um exemplo. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Todos aqui já sabem. Aí vão em algum lugar por aí e bebem. Aí depois não quer que o diabo ataque. Satanás não vai parar de lançar os dardos. O problema é você baixar o quê? O escudo. Quando é que eu baixo o escudo? É quando você entra na desobediência. Se Deus diz não e eu faço, eu entrei no quê? Na desobediência. Eu baixei o quê? Não, mas pastor, aí eu oro para o mal não me tocar. Não adianta orar. O texto não está dizendo aqui, irmãos, levante o escudo da oração. É o escudo da fé, ou da obediência. Nesses casos, você não precisa nem o quê, irmãos? Orar, você só tem que estar em obediência. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Viver pela fé, irmãos, não é 24 horas de joelho em oração. Está falando quando você acorda de manhã, põe a tua roupa, levanta e sai para viver o dia. Você passa o dia orando, mas a sua maneira de viver naquele tempo do dia, você está em obediência a quem? A Deus. Veio a tentação, não, isso aqui, Deus diz para eu não o quê? Eu obedeço, eu não faço, o escudo está o quê, irmãos? Está ali. Alguém me ofende, e aquilo, porque irmãos, é assim, quando alguém ofende, a primeira reação é a natural, é a carnal, gente. Aquilo te traz um impacto. Mas aí logo Deus, Ele lembra você. Perdoe. Agora preste atenção. Você não tem que olhar para a pessoa e dizer eu te perdoo. Você tem que perdoar onde? Pastor, eu não tenho que olhar para a pessoa e dizer eu te perdoo? Não. Eu só vou falar isso para a pessoa se a pessoa vier até mim e disser assim, errei contigo. Não, tranquilo, está tudo certo. Mas se a pessoa não falar nada é porque ela ainda o quê, irmãos? Quem não se arrependeu, irmãos, não vai ouvir eu te perdoo. Amém? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pecou. Quando nós pecamos, pecamos contra quem? Contra Deus. Deus já tem consigo o perdão para aquele erro seu, mas quando é que aquele perdão entra em ação? Quando você confessa e se arrepende. Deus já tem o perdão. Com Deus está tudo o quê? Mas o perdão só é efetivo quando a pessoa se arrepende. Quando alguém me faz mal, essa pessoa para mim já está o quê? Perdoada. Amém? Na hora eu fico chateado. Alguns minutos depois o Espírito Santo lembra assim,
Mandamento imperativo. O que é? Perdoe. Amém, Jesus. Pai, eu perdoo o que aquela pessoa me fez. O problema é dela. Amém? No meu coração a coisa está o quê? Resolvida. Mas ela ainda é culpada do erro. Quando é que ela deixa de ser culpada do erro? Quando ela chegar até mim e disser assim, ó, errei contigo. Amém? Aí eu olho para ela e digo o quê? Tá tudo certo. Aí ela está perdoada nela. Deu para entender? Graças a Deus. Não, porque às vezes a pessoa acha que perdoar é você sair dizendo eu te perdoo para quem não se arrependeu. Não é isso, irmãos. Amém? Isso tem base bíblica, só que não é o assunto de hoje. Tá? Não é o assunto de hoje. Outra hora a gente vê isso. Voltando aqui. Então, irmãos, levantar o escudo da fé não é viver em oração, é viver em obediência. É viver em obediência. É eu estar não fazendo o que Deus diz para eu o quê? Não fazer. E eu estar fazendo o que Deus disse para eu o quê? Fazer. Diga graças a Deus. Estar em obediência, irmãos, é eu olhar para aquilo que Deus me prometeu, e quando se trata de promessa, se trata de passado? Não. A promessa, ela pode ser algo presente ou futura. Geralmente, na maioria dos casos, é coisa o quê? Futura. Como que eu ando em obediência à promessa que Deus me fez na palavra? É quando eu não abro mão de ter certeza que o que Deus prometeu vai o quê? Se cumprir. Enquanto eu continuo olhando para a promessa que Deus me fez, tendo a certeza que eu vou viver aquilo em vida, o meu escudo está o quê? Está em pé. E Deus vai cumprir o quê? Aquela promessa. Diga graças a Deus. Então, irmãos, estar com o escudo levantado é você ter o cuidado de obedecer a palavra em tudo. É você se proteger atrás do que a palavra fala. Esse é o escudo do quê? Da fé. Não leve a Bíblia Sagrada de brincadeira, irmãos. Ela não é um enfeite na vida do cristão. Ela é a vida do cristão. Está dando para entender? Agora pegue. Quanto mais conhecimento da palavra, maior é o meu escudo. Está dando para entender? Porque maior é a minha obediência. Quanto maior o meu escudo, irmãos, menos dardos alcançam a minha vida. A Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta o quê? Mas e se há muito conhecimento? Não há sofrimento. Agora entenda. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem obediência. O escudo está no chão. Por que o Davi foi contra o gigante bem tranquilo? A trajetória de Davi é na segunda-feira, viu? E eu descobri que a igreja está cheia de milionário, porque tem gente que não veio segunda-feira passada. Até cheguei para a Tereza e disse depois do culto, eu pensei que o povo todo ia estar aqui. Foi uma benção o culto, irmãos. Mas lá no meu coração bateu uma tristezinha. Disse, poxa vida, a gente ora a Deus para Deus dar uma direção para abençoar o povo. E quando Ele dá, tem gente que não corresponde. Mas tudo bem. Irmãos, Davi, por que ele foi contra o gigante? E ele parecia mais gigante do que o gigante. O gigante tinha escudo? Tinha. Tinha armadura, tinha tudo. E o Davi tinha o que, irmãos?
Uma funda e umas pedrinhas. Parece que o Davi foi de peito. As irmãos, na frente do Davi tinham o que, irmãos? Por isso ele podia declarar: 1000 cairão ao meu lado. Por quê? Irmãos, quando Davi foi ungido rei, Deus fez uma promessa para ele. Amém? Abra sua Bíblia. Salmo 89. Salmos 89. Encontraram? Versículo 20. Olha o que Deus fala: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o quê? Ungi. Então aqui está falando de quando Davi foi o quê, irmãos? Ungido. Nós estudamos isso na segunda-feira passada. É o primeiro contato que as escrituras trazem Davi. A primeira coisa. Quando ele surge, acabaram-se os filhos? Não, tem um lá, manda trazer. E o Davi entrou e Deus mandou o Samuel: levanta e unge, porque é ele. E o Samuel o quê? Ungiu. Olha a promessa que Deus faz naquele momento para Davi. Versículo 21. Com ele, Deus falando, a minha mão ficará o quê? Preste atenção, os verbos estão conjugados no futuro. Então está falando do momento em que ele recebe a unção para frente. Como que Deus seria com ele? Então é promessa. Com ele, a minha mão ficará o quê? Firme. E o meu braço o quê? Quando Deus diz, com ele a minha mão ficará firme, Deus está dizendo, eu nunca mais largo Davi, eu estou com ele a todo instante. Segundo, o meu braço fortalecerá. Davi vai ir para a batalha com o meu braço, o meu poder. O braço dele é como se fosse o meu braço. Olha que coisa forte. Versículo 22. O inimigo não o importunará. Eu pergunto, irmãos, o gigante estava incomodando o povo? Sim ou não? Mas eu pergunto, irmãos, como que estava o coração de Davi? Tranquilo. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele chegou para o gigante e disse assim, ó, o Senhor hoje me dará a tua cabeça na minha mão. Davi estava o quê, irmãos? Bem de boa. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei o quê? Os seus inimigos perante a sua face e ferirei o quê, irmãos? Os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E o meu nome será e em meu nome será exaltado o quê? Aí Davi chega diante do gigante. Você vem contra mim, Davi falando, com escudo, com lança, eu porém venho contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Hoje ele me dará a tua cabeça na minha mão. Por que o Davi chegou assim com essa bola toda, gente? Ele estava atrás do quê? Ele tinha o quê da parte de Deus? A promessa. Não importa qual era o inimigo que surgisse, Davi sabia que Deus ia derrubar aqueles inimigos e através do nome dele, Deus exaltaria o poder de Davi. Olha o versículo. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado
o seu poder, o poder de Davi. Por que o Davi foi de boa contra o gigante? Não é porque ele tinha força, genialidade ou capacidade. Ele tinha o que, irmãos? A promessa. A fé vem pelo? Quando ele tinha a promessa, ele sabia que enquanto ele cresce naquela promessa, e enquanto ele olhasse para aquela promessa como sendo verdadeira e que Deus era fiel para cumprir, Davi tinha o que diante dele? O escudo. Quando você começa a duvidar da promessa, você tira o que, irmãos? O escudo. Não precisa mais um gigante para te derrubar. O anãozinho já te derruba. Já não é mais o problemão que te incomoda. É o quê? É o probleminha. Qualquer coisinha te incomoda. Quem está entendendo? Quando você está, irmãos, em obediência à palavra, diante de você está levantado o quê? O escudo da fé. Amém? Então presta atenção. Presta atenção. A fé, irmãos, não é pensamento positivo. Eu nunca encontrei na Bíblia que nós temos que ter pensamento. Eu nunca encontrei isso na Bíblia, gente. Fé não é pensamento positivo. Fé, irmãos, é você levar a sério o que a palavra fala. Fé é você confiar no caráter de quem? De Deus. Amém? Eu coloquei uma enquete no meu Facebook essa semana. E eu coloquei assim, ó, agir pela fé é ter uma atitude ativa ou proativa ou reativa. O que você acha que ganhou? Proativa. Todos erraram. A fé é uma atitude reativa. Como assim, pastor? Quer dizer que primeiro o mal vai vir e eu vou reagir a ele? A fé não reage ao problema. A fé reage ao que você ouve do quê? Irmão, se você não ouve a palavra, não tem como haver o quê? Não tem como haver fé. Amém? Qualquer atitude que você toma sem ter base aonde? Você pode chamar aquilo de fé, mas aquilo é apenas coisa da tua cabeça. Vou dar um exemplo. Amém? Vou dar um exemplo. Você quer muito um carro. Ah? Você quer muito um carro. Mas você não tem dinheiro para comprar o quê? Aí você ouve aquelas pregação doida. Você tem que fazer pela fé. E depois Deus te dá a condição. Faça pela fé. Aí você se atraca. Vai, sei lá, em algum lugar comprar. Quando você chega lá, é esse aqui. Quantas vezes eu posso fazer? 100 vezes. Misericórdia. Amém? Aí você vai e compra. Pastor, trouxe, misericórdia. Agora é o misericórdia grande. Pastor, trouxe o carro para o senhor ungir. Eu fico feliz, irmãos, de ver você o quê? Feliz. Aí você chega todo faceiro. Pastor, comprei pela fé. Eu disse, se foi pela fé, está na bênção. Irmão, qual a palavra que Deus te deu? Hã? Não, o senhor disse que comprou pela fé, então Deus falou com o senhor, né? O que Deus falou com o senhor? Não, pastor, eu comprei pela fé e Deus vai abençoar. Irmão, o senhor orou a Deus e Deus falou com o senhor? Não, foi pela fé, pastor. Eu vou olhar para aquele irmão e vou dizer assim, ó, Deus não tem nada a ver com essa atitude do senhor. Ele foi proativo? Ele teve iniciativa? E podemos dizer que ele não é uma pessoa parada e que fica esperando pelos outros? Sim, mas ele não é uma pessoa de fé. Porque a fé é uma reação ao que Deus fala. Pastor, as pessoas me chamam de parado porque eu não faço as coisas. O problema é delas, porque você só vai fazer quando Deus falar. Porque no momento que Deus falar, irmãos,
A mão dele, olha o versículo 21. Olha o 21. Com ele a minha mão ficará o quê? Deus está com você naquilo ali. E o meu braço o quê? Quando você faz a partir do que Deus fala, irmãos, no que você está fazendo, o próprio Deus está ali junto com você. O próprio Deus está ali. Aí imagina o diabo, vou lá atrapalhar ele. Aí o diabo dá uma olhada assim, ó. Quem é que ele enxerga ali em você? Quem? Aí ele faz assim, ó. A fé não é ativa, ela é reativa. Eu fico pensando, irmãos, em muitas pregações em que as pessoas mandam você ir fazer loucura assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Deus não tem compromisso com a sua palavra nem com a dos outros. Deus tem compromisso com a palavra dele. Por que que Davi era assim nas batalhas? Porque ele tinha o que da parte de Deus? A palavra. E quando ele não tinha, pastor, uma palavra? Em 1 Samuel 30, Davi tinha ido ajudar os filisteus e o rei dos filisteus dispensou a ajuda dele. Ele tinha deixado num acampamento chamado de Ziclac as mulheres e as crianças. Quando os homens voltaram, os amalequitas tinham capturado as mulheres e as crianças. O que o Davi fez quando aquilo aconteceu? Ele foi proativo? Vamos atrás dessa gente? Irmãos, era a esposa de todos os soldados de Davi e as crianças. Vamos lá! Não. O que o Davi fez, pastor? Pegou a estola sacerdotal, dobrou o joelho e foi falar com quem? E ele fez perguntas a Deus. Perseguirei eu esta tropa? Davi pergunta. Alcançá-la-ei? Aí Deus diz assim, ó. Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo o que livrarás. Quando Deus falou isso, irmãos, o Davi o que? Saiu. Agora eu pergunto, se levantou o problema? Davi reagiu ao problema? Não, ele reagiu ao quê? À palavra. Tem muita gente reagindo ao problema, por isso continua quebrando a cara. Você tem que reagir à palavra. Está dando para entender? Quando você está em obediência à palavra, reagindo à palavra, está levantado em você o que, irmãos? O escudo da fé. Não baixe a guarda. Diga graças a Deus. E para encerrar a mensagem, eu falei de Davi, sim ou não? Por que tudo que Jesus fazia saía perfeito, irmãos? Esses dias, acho que era ontem, eu estava pensando, se alguém me perguntasse, qual é o versículo que eu mais gosto da Bíblia? Não sei, às vezes vem essas ideias na cabeça da gente. E me veio, se alguém me perguntasse, qual é o meu versículo preferido, ou o que eu tenho como base para a minha vida? Na hora, eu pensei assim, ó, João 5,30. João 5,30. Você conhece, irmão? Amém? Jesus diz assim, ó, eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu repito, é porque ele não tinha poder? É porque ele não tinha o quê? Autorização. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Como ouço? Ouço de quem? Assim julgo, assim decido. E o meu juízo, a minha decisão é justa, é perfeita. Porque não busco a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Por que tudo que Jesus fazia saía perfeito? Porque ele fazia a partir do que Deus falava.
tudo que Jesus fazia, ele fazia com o que levantado? O escudo da fé. Tudo que Jesus fazia, ele fazia a partir do que Deus o quer. Jesus era uma pessoa proativa ou reativa? Mas o mundo aí fora, os palestrantes, os coaches, esses coaches misturados com pastor, eles estão dizendo que você tem que ser o quê? Proativo. Cuidado com isso. Jesus era reativo, ele não fazia nada a partir de quem? Dele mesmo, das ideias dele. E pode ter certeza, Jesus era mais inteligente que você. Ou você tem dúvida disso? Jesus era mais inteligente que você, ele tinha uma visão de mundo muito melhor do que você, mas mesmo assim ele o quê? Não fazia nada. Ele tinha poder para fazer, mas ele não fazia enquanto ele não tinha o quê? A autorização para fazer. Então pegue isso. Toda a palavra de Deus. O que é não, obedeça. Você está em desobediência, o escudo está o quê? Os dardos vão te pegar. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente, sou batizado, falo língua estranha, tenho o dom disso e o dom daquilo. Você está em desobediência, o escudo está o quê? Os dardos vão te atingir. Você vai ser derrotado. E se bobear, pode ser uma desobediência que leve você a perder até o quê, irmãos? A sua salvação. Que é o objetivo do diabo, né? O diabo não quer tua casa, teu carro, tua mulher, teu filho. O que ele quer é você no inferno com ele por toda a eternidade. Ele quer que você ande no pecado e morra nele. É isso que ele quer. O diabo não precisa do teu dinheiro. Ou ele vai para o shopping comprar alguma coisa, irmãos. O que ele precisa é da sua desobediência. Para tornar a sua vida aqui nessa terra o inferno. E quando você morrer, levar ele para ser vizinho dele no condomínio dele, lá no Lago de Fogo. Alguém quer ser parceiro do cão aí? Então, irmãos, obediência à palavra. Esse é o escudo da fé. Esse é o escudo da fé. Tem muita gente dizendo que tem fé por aí, mas não tem o quê? Obediência. Isso não é o que, irmãos? Fé. Agora vamos parar para pensar, para encerrar a mensagem. Me vestir da verdade. Satanás se firma na verdade? Então ele não tem lugar na minha vida. Glória a Deus. Me vestir da couraça da justiça. Não há acusação contra mim. Não há condenação. Satanás pode me tocar? Uma pessoa, irmãos, que foi declarada inocente pode ser presa? Não pode. Amém? Então Satanás não pode nos tocar. Diga graças a Deus. Se eu tenho paz com Deus e estou unido a Ele, eu e Deus somos um só, irmãos, Satanás pode estar em mim? Não há lugar para o Senhor e para Satanás dentro de nós. Temos paz com quem? Com Deus. E se eu estou na obediência, o escudo está o quê? Satanás pode lançar todos os dardos dele. Todos os dardos serão o quê, irmãos? Apagados. O que quer dizer apagados? Inexistentes. Se tornarão inexistentes. Amém? Por isso eu repito. Por que Davi ia com tanta confiança contra os inimigos? Não é porque ele era o cara. Ele estava atrás do escudo. Ele estava atrás da promessa. Por detrás da promessa. Diga graças a Deus. Amém? Por esses dias surgiu uma questão na minha vida, pessoal. E quando surgiu, eu fui ler a Bíblia. E Deus me deu uma palavra. Quando Deus me deu a palavra, o meu coração já o quê? E eu me escondi atrás do quê? Do escudo. Pronto. Está resolvida a questão. Amém? Eu não reagi ao problema, eu reagi ao quê? O problema veio para perturbar, mas por que o meu coração se manteve em paz?
Está dando para entender? Amém? Quem compreendeu a mensagem hoje? Vamos aplaudir Jesus.